Então, a democratização do Oriente Médio está na contramão dos interesses dos Estados Unidos. E com isso, eles querem que a opinião pública mundial comece a ficar assustada para não dar muita corda para esses levantes populares. E usam para isso dois argumentos não reais, não verdadeiros. Primeiro, que esse pode colocar em risco, né, que o poder cai nas mãos de grupos radicais muçulmanos. E o segundo, de que isso pode levar a outros golpes militares. E a resposta para os dois, pelo menos no caso egípcio, é o seguinte: os boletins da semana passada já, e quando nós falamos de boletins, não são boletins oficiais, bayans, né? Então, o Exército, as Forças Armadas, a partir do Conselho Superior das Forças Armadas, que coordena essa fase de transição, ele já publicou seu boletim dizendo: as Forças Armadas não lançarão candidatos à presidência da República no próximo processo eleitoral. A mesma coisa, a Fraternidade Muçulmana, e olha o nome, Fraternidade, né? Fraternidade não pode ser um grupo violento. Fraternidade Muçulmana fez a mesma declaração: não lançarão um candidato à presidência da República no próximo processo. Esse é um compromisso, inclusive, de todos que estão trabalhando nessa fase de transição, seja da elaboração da nova Constituição, seja na preparação do país para as eleições diretas, para o Congresso e para a presidência da República, é compromisso de todos os envolvidos. A nenhum deles sai candidato aos próximos processos eleitorais. Então, o que nós temos de fato, né, embora a fraternidade muçulmana, por exemplo, existe, mas ela nunca reivindicou o poder. Mesmo em 52, quando apoiou os oficiais livres, não reivindicou. Tudo que ela reivindicou é um governo civil, democraticamente eleito. Quando os oficiais livres demoraram, aí começou a dar o choque. Aí o Nasser começou a perseguir a fraternidade muçulmana e colocar na cadeia e por aí vai. Portanto, não há medo nem de movimentos religiosos, muito menos de forças armadas, pelo menos no caso do Egito. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a revolta no mundo árabe. Voltamos com 3-1, que hoje discute a crise no mundo árabe. Participam da conversa o repórter da BBC, Paulo Cabral, o vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe, Mohamed Habib, e a diretora do Centro de Estudos Árabes da Universidade de São Paulo, Arlene Tremecha. Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Essa situação no Oriente Médio pode provocar uma nova crise econômica mundial. Paulo, o que você acha disso aí? Olha, o mundo não saiu completamente ainda dessa sua última crise econômica. Então, essa instabilidade no mundo árabe, que é uma região politicamente muito importante, ainda muito importante também por conta do petróleo, árabe e Oriente Médio todo, né? Tem sim causado algumas instabilidades em bolsa de valores, principalmente o caso da Líbia agora, né? Tem causado algumas crises aí, mas não me parece, não quero crer que vai criar uma nova crise financeira mundial, mas é mais um fator de complicação para o mundo conseguir se ordenar depois desse tempo já de sofrimento. Eu acho que o contrário é muito verdade. Eu acho que a crise econômica mundial teve uma participação importante em botar para ferver essa questão do Oriente Médio agora, mas não acho que vai gerar uma nova crise, não. Professor Arlene, essa questão do petróleo lá naqueles países, até porque é uma elite exuberante, né, no mundo árabe, que gasta fortunas, né, na Europa, nas férias, isso é uma coisa que todo mundo tem, até como estereótipo, né, dos regimes árabes. O que está acontecendo, assim, do ponto de vista econômico e social naquela região nos últimos
nos últimos anos? Bom, o que tem acontecido no mundo árabe não é muito diferente do que tem acontecido na América Latina e assim por diante. A tentativa de aplicação dos padrões do FMI, do Banco Mundial. Isso tem gerado essa disparidade entre a elite e a população, a exploração das riquezas do país sendo levados para fora e sem reverter ao resultado, né, material para a população. Então, um empobrecimento populacional importante que está na base, sim, dessas revoltas. Os países árabes, porque falar em mundo árabe também é uma generalização, porque cada país é muito diferente do outro, mas os países árabes estão plenamente inseridos no sistema econômico mundial e sofrem com as suas crises econômicas também. E é evidente que o modo de controle norte-americano, principais potências europeias, sobre as riquezas naturais da região, também tem muita implicação política. Então, a aliança com elites autoritárias, muitas vezes, né? Antigos reinos, para tentar manter essa extração de lucro do petróleo, tá na base, todo esse conjunto que está na base da situação hoje existente. E aí é que a gente vê a aliança com regimes que são autoritários. E só lembrar que o elemento religioso nunca pesou na balança dos Estados Unidos, porque a Arábia Saudita, que é um dos principais aliados dos Estados Unidos, que era junto com o Egito, é um país onde a lei religiosa é aplicada mais severamente e a sua interpretação da lei religiosa, evidentemente, né, é um dos países mais fechados. E me parece... Agora, a propósito, porque a gente volta e meia fala dos americanos, né? A gente poderia dizer que, de certa forma, com o Obama, essa hegemonia norte-americana ela ficou mais fragilizada, porque eles mantinham uma política muito mais agressiva do ponto de vista militar e até do ponto de vista de segurança, da atuação dos órgãos de segurança, no governo Bush, ou não significou nada a mudança. O interessante é que não vimos... A política é a mesma, variou apenas a palavra. Então, governo Bush é duro no seu discurso. Governo Mubarak, como democrata, um discurso doce, mas a política é a mesma. Eu acho que o Obama está mais reagindo ao que o mundo lhe impõe do que conseguindo estabelecer alguma coisa como nova política, né? Ele assim, não tinha muito... Você veja que no tempo do Bush, né, eram chamados os The Hawks, né, os falcões, os neoconservadores, existia uma ideologia, existia um site interessante, Project for the New American Century, não sei se vocês conhecem isso, mas é um think tank, uma organização criada nos anos 90 por essa turma dos neocons, né, e que falava exatamente que eles tinham que planejar o novo século americano, que ia ser o século XXI. O século XX tinha sido os Estados Unidos, e eles precisavam criar, então, um novo século americano. E a base era essa ideologia neocon de Donald Rumsfeld, Jeb Bush, são signatários desse projeto. Agora, o que é interessante é que já em 2006, e tudo que está escrito naquele projeto é consistente com o que a gente viu acontecendo no Iraque, acontecendo no Afeganistão, tudo está consistente com esse plano neocon. Agora, é interessante, quando eu estava também no Egito em 2006, quando a Lisa Rice foi fazer um discurso lá, num dos momentos de mais baixa popularidade de Bush, em que estava uma crise feia no Iraque, estava meio claro que eles tinham errado a mão, quando a Lisa Rice disse uma frase que foi: o meu país, os Estados Unidos, por 60 anos, favoreceu a estabilidade ao invés da democracia nessa região. E por conta disso patrocinou essas ditaduras e acabou sem um nem outro. Então, pelo menos da boca para fora, pelo menos no nível discurso, até do lado dos neoconservadores, quando a Lisa Rice, a grande musa neocon, né, pelo menos do ponto de vista discurso, até os neocons do Bush já estavam admitindo isso. Então, não é que o Obama trouxe algo de radicalmente novo. Ele trouxe algum simbolismo, trouxe alguma novidade, e eu gostaria de discordar um pouco de uma coisa que o professor disse num outro bloco. Eu não tenho mais tanta certeza se necessariamente hoje o sistema preferido dos americanos é a ditadura em alguns países. Eu acho que eles não têm nenhuma trava moral de colocar uma ditadura onde necessário para avançar. Não acho que haja um princípio contra as ditaduras, mas eu acho que, de certa maneira, hoje em dia, para o sistema capitalista americano, a coisa mais conveniente é uma democracia liberal, onde as grandes empresas possam fazer negócio. Eu acho que as invasões hoje em dia acontecem mais de executivos, né, engravatados do que com soldados
uniformizados. Você acaba mandando o exército quando a economia não conseguiu dominar. Mas tem uma questão militar aí que é muito importante. Mesmo concordando que a tendência seja essa, por exemplo, no Bahrein, a Quinta Frota está instalada ali, quer dizer, é a base militar norte-americana no Oriente Médio. E será que conseguiriam instalar essa base militar se houvesse um governo democrático? Quer dizer, aqui no Brasil, em Alcântara, vimos uma coisa semelhante. Quer dizer, Alcântara, houve um projeto para transformar Alcântara em base norte-americana. Esse projeto não passou no parlamento brasileiro. Então, será que uma democracia realmente pode servir os interesses norte-americanos numa região produtora de petróleo? Aí é que está. Eu acho que essa diferença, porque aí que eu diria que a Colômbia não é uma democracia perfeita, longe disso, nem nós aqui somos, aliás, mas concordou em ter uma base americana porque viu vantagens econômicas aí. Eu acho que eles foram mais... A palavra comprados é pesada, né? Mas eu acho que aí você teve mais esse convencimento econômico do que o convencimento humano-militar. Para não sair lá da região, Sim. vamos supor que a Quinta Frota saia daquela região. O que vai acontecer ali? Simboliza um respeito à soberania de um país. Sim, mas o que vai acontecer ali, entre os países que estão lá? O que pode acontecer? Estamos especulando, a Quinta Frota sai. Isso. Aí o que vai acontecer lá? Pode não acontecer absolutamente nada, porque a intenção dos Estados Unidos de manter lá a Quinta Frota é um efeito psicológico e preventivo. Ou seja, colocar já no quintal do Irã, né, e nós estamos dizendo, nós estamos presentes aqui. Então é um efeito psicológico e também preventivo, onde, se nós lembramos 2003, todo o ataque que o Iraque sofreu era de porta-aviões e de navios militares norte-americanos na região do Golfo. Então, eles precisam sempre de uma base militar no núcleo do mundo árabe. Eles não podem sair fora. Seja para uma demonstração de força política, nós estamos aqui presentes, seja para, num certo momento, estão prontos para atuar. Porque para um navio sair do Mediterrâneo, por exemplo, para chegar para aquela região, ele precisa pelo menos de 3 dias. Assim não. Assim, no mesmo segundo, está pronto lá. E isso fere a sensação de um povo respeitado como povo soberano. A presença de uma base militar caracteriza um processo de ocupação militar disfarçado. E ela vem sendo disfarçada através da ideologia do combate ao terror, choque de civilizações. Se a Quinta Frota saísse de lá, não teria nada, não teria nenhuma diferença, inclusive em relação à postura dos países árabes em relação ao Ocidente. Qual seria o impacto disso na situação de Israel? Exatamente. A Israel se sente protegida tendo a Quinta Frota lá, próxima do quintal do Irã, porque Israel se sente hoje que a ameaça dela é o Irã, como antes sentia que a ameaça era o Iraque, né? Mas a situação do Israel e a relação do Israel com o mundo árabe, por incrível que pareça, ela só se resolve para o bem do Israel, do povo israelense e do povo árabe, ela se resolve a partir da democratização de todos os países vizinhos. Acordo de paz entre ditadura e um Estado de Israel, esse não tem como se sustentar por muito tempo. Acaba caindo, o que está acontecendo. O Irã, como é que a gente poderia classificar o Irã nesse porque teve uma eleição, o resultado polêmico e tal, mas houve uma eleição, é um regime que tem uma oposição forte, mas tem uma base social forte, né? E uma ideologia consolidada e tal. Como é que é um Estado Islâmico, vamos dizer assim, que é um paradigma para outros países da região, a gente não pode ignorar isso. Como é que fica? Tende a cair porque esse Estado religioso islâmico ele saiu exatamente para poder confrontar o capitalismo e o Ocidente, que sempre explorou o petróleo a partir da British Petroleum no Irã. Então, a Revolução Islâmica ela veio com um propósito, um objetivo puramente geopolítico e ideológico, e não religioso. Usou a religião como instrumento, mas o objetivo não é para fazer uma revolução islâmica, e sim fazer uma revolução vestida de religião para poder